Jorge, é aquilo que todo mundo já sabe, que a gente fez a divulgação aqui no chat, né? Você é aquela pessoa que todo mundo já conhece, mas tem que falar, né? Tem que falar que você veio de uma terra muito, muito bonita, que você está aí enfrentando essas dificuldades que todos nós estamos enfrentando, né? Mas agradecer a você pela disponibilidade, porque é um dia de domingo, né? Você está com a família, mas, no entanto, você está aqui no caminho da redenção e, graças a Deus, estamos aqui, né? Então, Jorge nasceu na capital do Amapá, em 12 de novembro de 62, aí, é espírita desde 1980, atuante em atividades de juventude e trabalhador das áreas de estudo e de estudo doutrinário, né, e da unificação do movimento espírita junto à Federação Espírita de Rondônia. Jorge, Deus ilumine, nós estamos aqui prestando atenção nas suas palavras. Deus o abençoe. Muito obrigado, Ítalo. Mais uma vez, uma boa tarde para todos nós. Hoje, o nosso assunto, ele trata sobre a questão de Jesus e as suas bem-aventuranças. Mas para que a gente possa ter uma noção mais exata desse fenômeno extraordinário que aconteceu dentro da história de Israel, é preciso que a gente recue um pouquinho no tempo para buscar o entendimento de determinados fenômenos que passam despercebidos no cristianismo quando nos falta algumas informações preciosas sobre a história de Israel. Segundo aquilo que está colocado no texto bíblico, e admitindo que essas informações são exatamente como teriam acontecido, o povo de Israel, ainda antes de ser chamado de judeus, mas ainda quando eram chamados apenas de povo hebreu, faz uma migração da Palestina para o Egito em função de José, um dos filhos de Jacó, haver se tornado primeiro-ministro naquele país. Então a família de Jacó e os que estavam em volta, que eram aproximadamente 70 pessoas, eles saem da Palestina e vão morar no Egito. Durante muitos anos, José ficou no Egito como uma pessoa muito importante, até que, segundo o que diz o início do livro de Êxodo na Bíblia, subiu ao trono do Egito um faraó que não conheceu José. Esse faraó que não conheceu José não reconhece a importância dos hebreus ali dentro colocados. José teria sido muito importante para salvar o Egito de uma grande fome que teria ocorrido durante o tempo em que ele foi primeiro-ministro. Então, por conta disso, esse faraó resolve transformar aqueles que haviam migrado a convite de José para que eles se transformassem, na verdade, em trabalhadores não remunerados do faraó. Trabalhador não remunerado, entenda-se, escravos. O povo de Israel, então, que estava ali, é convertido em escravo dentro do próprio Egito. Um processo de sofrimento terrível, porque eles perdem todas as suas propriedades, todas as suas terras, vivem de uma maneira muito sofrida. É um processo muito amargo. E eles possuíam, desde aquela época, uma relação muito forte com o Criador. Os hebreus, em função daquela história de Abraão, Isaac, Jacó, essa vinculação muito forte com a questão da presença de Deus nas suas vidas, insuflava no povo uma fé quase que inquebrantável, de que apesar das dificuldades que eles passavam, um dia eles conseguiriam alcançar a libertação da condição em que eles se encontravam. E aí, eles vão passar nessa situação de escravidão muito tempo. Eles passam muitos anos como escravos. Eles passam 100, 200, 300, 400, 430 anos, segundo a Bíblia, na condição de escravos do Antigo Egito. É muito tempo. Qual seria o povo que teria fé e força para conseguir ultrapassar 4 séculos sem perder a crença de que o seu Senhor estaria cuidando deles? Período de escravidão passado no Egito é um período muito doloroso, porque os egípcios promoviam um processo de escravização muito pesado,
A mão de obra dos hebreus era que construía boa parte dos templos belos que hoje, quando se visita o Egito, nós encontramos ali compostos. Essas obras, segundo aquilo que está colocado no texto, teriam sido, em boa parte, construídas por esses que ali foram sem serem chamados para serem efetivamente escravizados. Esse processo de escravização, ele vai ter fim quando chega a Israel o seu primeiro libertador, Moisés. Moisés aparece e, quebrando uma história de 430 anos de escravidão, liberta o povo hebreu do cativeiro. Só que o cativeiro não era em Israel, o cativeiro era no Egito. Ele liberta o povo no Egito e eles então fazem uma longa caminhada, saindo do Egito na direção de Israel. A terra até nem é tão longa, dá para fazer esse percurso em menos tempo. Mas por motivos intencionais, Moisés demora 4 décadas andando com o povo do deserto para que os mais velhos desencarnassem e só chegasse em Israel aqueles que não conheceram o que era a facilidade de vida que existia no Egito. Eles então se implantam em Israel. Eles se acomodam naquela nova terra. E ali eles enfrentam muitas batalhas, muitas lutas, muitas guerras, mas em boa parte dessas guerras, mas boa parte mesmo, eles acabam saindo vitoriosos, se tornam um povo bem-sucedido nesse lugar. Vem o período de apogeu da história de Israel, com o surgimento do rei Davi, depois o rei Salomão, que são os momentos mais extraordinários da história de Israel em termos de glória, de riqueza, de tudo. Esse período é um período marcado por uma série de maravilhas. E é quando, nessa época, começam a surgir, isso é 1000 anos antes do nascimento de Jesus, começam a surgir as primeiras profecias, informando que haveria de nascer dentro do povo de Israel um homem singular, que seria diferente de todos os outros. E esse homem, ele traria tanta possibilidade de transformação que ele inauguraria um período novo na história. O povo de Israel passa então a viver da esperança da chegada desse Messias. As profecias sobre esse homem eram extraordinárias, porque elas eram em número bastante volumoso, mas ao mesmo tempo elas não eram concordes com relação ao que elas propunham. Uma época chegava a profecia vinda pelos vários profetas, falando que esse Messias seria um rei poderosíssimo, que traria uma espada na sua mão, que traria uma glória para Israel que nunca mais cessaria. Israel reinaria sobre todas as nações, porque o reino desse rei nunca mais teria fim. Ele reinaria para todos sempre. Seu poder nunca poderia ser ultrapassado por ninguém. E ele é chamado nessas profecias de o Rei dos Reis, porque seu trono refulgente jamais teria fim, seu reinado nunca teria fim, e a paz se estabeleceria sobre a terra quando o chamado Messias chegasse sobre Israel. Os sonhos dos judeus, portanto, era a chegada de um rei poderoso, que iria modificar completamente todas as coisas e dar a Israel uma glória que Israel nunca havia recebido antes. Os anos se passariam e depois de aproximadamente uns 700 anos que eles já estavam colocados em Israel, já havia até passado o período dos grandes reis, estava até entrando num processo de decadência, o Estado de Israel já nem era mais a mesma coisa, já estava até dividido, ele já tinha sofrido uma cisão, já tinha agora um reino no norte e um reino no sul, não era mais só um Estado, eram 2. Nesse período de tantas divergências dentro do Estado de Israel, na fragilidade que se gerou em função dessa divisão dentro do próprio país, sobe ao trono da Babilônia Nabucodonosor. Nabucodonosor estende os seus domínios sobre várias nações do entorno da Babilônia. A Babilônia hoje é onde está localizado o Iraque.
Ele derrama suas bênçãos sobre, ele derrama seus domínios sobre todos esses lugares, derrama todas as possibilidades de dominar os povos vizinhos, até que ele chega em Israel. Chegando em Israel, o exército de Nabucodonosor domina o frágil estado de Israel e leva os judeus cativos. Eles são levados, e é novamente um novo processo de escravização, só que agora é uma escravização que ocorre fora de Israel de novo. A primeira, eles foram escravizados no Egito. A segunda, eles são escravizados na Babilônia, é sempre fora de casa. Levam os judeus para serem escravos no outro lugar. Um sofrimento atroz, porque agora eles já tinham a sua religião bem calçada, tinham a lei de Moisés, tinham tudo, o seu templo, tudo isso ficou para trás. O sofrimento dos judeus é muito grande em função disso. E eles, então, entoam muitos cânticos durante o período do exílio na Babilônia, exatamente refletindo sobre a dor de estarem longe de Israel. Nesse período, eles apresentavam características muito curiosas. Eles achavam que o Deus de Israel, ele não poderia atendê-los nos seus pedidos, porque eles estavam longe de Israel. Se o Deus era de Israel, eles estavam na Babilônia, como que eles iriam orar para esse Deus, se esse Deus nem iria poder ouvi-los? Existe até uma música da época dos anos 80, o Ítalo deve lembrar, porque ele é dessa época. Eu não sei cantar em inglês, mas a música diz assim, ta 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 Babylon, oh 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 oh, lara lara Babylon. Aquilo é um salmo, ela está cantada em forma de discoteca, mas ali diz assim, quando nós estivemos no exílio da Babilônia, sentávamos na margem dos rios para chorar a distância de nossa terra e nos indagávamos, será que o Senhor de Israel vai poder nos ouvir se nós orarmos para ele, já que estamos tão longe do lugar de onde ele é? Existia uma ideia de que Deus estava lá em Israel e não estaria no Iraque, portanto. Eles sofrem durante esse exílio um processo muito doloroso, inclusive nesse período, novas profecias surgem profecias que apresentam Jesus diferente. O Messias já não é mais um rei poderoso. Há um outro conjunto de profecias. Quem é o Messias? O Messias é o rejeitado do povo, um ignorado pelas pessoas. As pessoas vão virar as costas para ele, vão balançar as cabeças e vão virar os beiços, dizendo que ele não tem valor nenhum, porque ele não virá com formosura nem aparência de grandeza. Ele será misturado com o povo e ninguém vai dar a ele valor nenhum. Essas profecias, elas não aparecem somente no período da Babilônia, aparecem antes também. Até antes de Nabucodonosor aparecer, já existiam profecias que falavam desse Messias como sendo não um rei poderoso, ao contrário, alguém completamente desconsiderado pela população. E isso gerava muito conflito, porque eles não sabiam, afinal de contas, qual era a característica do Messias. Se ele seria um rei grandioso, ou se ele seria uma pessoa rejeitada, ignorada, não aceita por Israel, porque ele não tinha a grandeza que se esperava que o Messias tivesse. Eles sofrem esse processo de escravização, mas eles, por fim, são libertados, quando Ciro II da Pérsia invade a Babilônia e liberta os judeus. Eles voltam para casa e têm a possibilidade de reconstruir seu templo, porque Nabucodonosor havia mandado destruir o templo de Jerusalém pela primeira vez. Ele é destruído duas vezes. A primeira é Nabucodonosor. Destroem o templo, eles constroem novamente e reedificam sua fé. Fortalecem os seus conceitos e novas profecias são chegadas com relação à questão do conhecimento sobre como seria a vida desse Messias. Além das leituras que falavam para as pessoas que
o Messias seria um rei poderoso, e aquelas que diziam que ele não seria nada. Havia um terceiro tipo de profecias que atravessava de um outro eixo as discussões sobre quem seria esse Messias. Não falava de grandeza, de realeza, nem de desprezo. Falava simplesmente que o Messias seria, a bem da verdade, um grande mestre, um ensinador inigualável, que ele abriria sua boca em parábolas e publicaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Que bem-aventurados seriam os ouvidos que ouvissem e os olhos que vissem, porque há muitos e muitos séculos se desejou ver ou ouvir aquilo que o Messias traria, com renovos de informação, transformando profundamente todo o saber que os judeus possuíam. E assim o tempo foi passando e essas profecias enchiam ainda mais de esperança ao povo. Foi quando veio o terceiro período de escravização. Quando Alexandre o Grande dominou a região, ele também tomou a Palestina sob seus domínios. Só que Alexandre tinha por hábito respeitar as religiões dos lugares onde ele entrava. E então, por conta disso, nós vamos observar que Israel não se desespera com o domínio feito por Alexandre o Grande. Ele toma a região, mas ele não leva os judeus de lá. É a primeira vez que eles são escravizados dentro de casa. O problema é que depois que eles são feitos escravos, Alexandre o Grande iria desencarnar muito jovem, com 33 anos, e seus generais é que vão herdar o seu reino. Esse é que é o problema. O general a quem coube a fração onde estava a Palestina era Ptolomeu, um ancestral de Cleópatra. E depois, com o tempo, essas regiões elas vão sendo passadas de rei a rei, e quando chega lá pelo ano 166 antes da era cristã, aparece um rei daquela região, Antíoco, extremamente perverso. Não aceitava a religião judaica, e ele, por conta disso, ele reage a tudo que se poderia falar sobre a ideia de que a religião judaica deveria existir. Ele, então, profana o templo de Jerusalém. O primeiro, que foi Nabucodonosor, destruiu o templo. Já nesse momento seguinte de Antíoco, ele não destrói o templo, ele conspurga o templo. Ele bota uma estátua de Zeus dentro do templo. Ele faz um sacrifício de um porco no altar do templo. Os judeus não aceitam porco de espécie alguma, então sacrificam esse animal no templo deles. E ele ainda faz o seguinte, ele proíbe o estudo da Torá, proíbe que as crianças sejam circuncidadas. Todo o culto ao Deus de Israel é proibido. Nessa hora, o povo de Israel fica enlouquecido, não sabe o que fazer. Por quê? Porque é uma janela de tempo muito dolorosa para os judeus. Estávamos no ano 166 antes da era cristã, mas estávamos há mais de 200 anos sem ter alguém que trouxesse alguma profecia para Israel. Porque as profecias de Israel, elas não vêm o tempo todo. 430 anos antes que Jesus nascesse, não tem mais profecia nenhuma. Então, do mesmo período que os judeus ficaram escravos no Egito, é o período que antes do nascimento de Jesus, o mundo espiritual também faz um silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum médium, nenhuma notícia, nada do mundo espiritual para consolá-los. Eles estavam sozinhos, sem ninguém, sem nenhum profeta, e vem a dominação de Antíoco, esmagando a religião judaica. Eles ficam muito enlouquecidos com isso. E os sacerdotes, então, promovem um levante. São os próprios sacerdotes que se levantam. Eles, então, decidem fazer uma flâmula, onde está escrito em hebraico, Mikamocha Baelim Hashem. Quem é como nosso Deus? E com essa flâmula eles saem na rua e eles atacam os soldados e, impressionantemente, eles se libertam da sua terceira escravidão. Observem que eles foram escravos e Moisés o libertou. Eles foram escravos na Babilônia e Ciro o Grande os libertou. Eles foram escravos na sua própria terra e os macabeus, reunidos com o povo, libertaram da escravidão. A história do povo de Israel é uma história marcada por opressão
e libertadores. Opressão e libertação. Opressão de novo e libertação. Cada vez uma libertação diferente. Ora foi Moisés, ora foi o rei de um outro país, ora foi o próprio povo, os sacerdotes. Então eles tinham como crença que quando eles viviam períodos de opressão, era de se esperar pela chegada do seu libertador, que quebraria as algemas e libertaria o povo para que eles vivessem novamente em liberdade. E exatamente 63 anos antes do nascimento de Jesus, nova dominação. É a vez do Império Romano. O Império Romano invade Israel, destroçando tudo que existia com suas legiões sanguinárias, promovendo esmagamento de rebeliões, massacres sucessivos, principalmente na região da Galileia, fazendo um verdadeiro banho de sangue nos vilarejos, aonde os exércitos romanos, com seus legionários impiedosos, passavam. Foi exatamente nesse período que os homens começaram a pensar: não haveria momento melhor para o nosso Messias nascer. Ah, se o Messias viesse, ele está prometido para vir. Porque ele é o rei poderoso que vai esmagar o Império Romano, que vai destruir todas as verdades que os romanos têm sobre as coisas. Ah, meu Pai, meu Deus, se nós pudéssemos ter a chegada do Messias entre nós, ele afugentaria os romanos, esmagaria esses poderosos, e então, o que aconteceria? O reino de Deus se estabeleceria sobre a face da terra. Nós teremos o reino de Israel mandando sobre todas as coisas. Então eles sonhavam muito com a chegada desse Messias, porque esse Messias seria efetivamente o grande transformador da história. Foi exatamente nesse cenário de tantas expectativas e de tanta dor que Jesus nasceu. Jesus não nasceu num período político fácil. O período político que Jesus nasceu estava profundamente inflamado. Ódios de várias partes. Para se ter uma ideia, no período do século I da era cristã, o pessoal da Palestina estava todo desejoso de expulsar os romanos daquela região. E era na Galileia, na região onde Jesus vivia, que estava o foco dos zelotes, que promoveram 7 levantes na tentativa de expulsar os romanos desse lugar. A sede por uma vingança, a sede por uma expulsão dos romanos, por um massacre de todos eles, era nítida. Então, Jesus comparece nessa sociedade e, evidentemente, ao se apresentar como sendo o Messias, o que se esperava dele? Que ele comandasse a libertação de Israel. Ora, se os macabeus, que eram apenas os sacerdotes, com uma flâmula, expulsaram os seleucidas de dentro de Israel, eles não eram ninguém, eram apenas sacerdotes, o que não faria o Messias, o Senhor de toda a glória. Eles, com um sopro, esmagaria o Império Romano. Ávidos pela chegada do Messias, que conferiria poder e glória para o templo de Israel, aos sacerdotes, ao Deus de Israel, eles estavam ansiosos pela chegada dele. E exatamente dessa maneira, as pessoas começaram a se movimentar quando as primeiras notícias chegaram de que alguém vinha surgindo da Galileia. Claro, da Galileia, o local dos levantes, o ninho dos zelotes, o local onde a política toma conta das discussões. O nosso Messias vem de lá. Ele vem cheio de propósito para a expulsão dos romanos. É o homem ideal para nós. Por quê? Porque ele vem dentro do espírito de libertação que os judeus tanto queriam. Jesus, então, chega na região central do país, aonde João o Batista estaria fazendo as suas pregações e já tinha conseguido uma série de discípulos. E numa dada manhã, esse homem que estava se apresentando como sendo o Messias, sobe ao alto de um monte para iniciar uma pregação.
é a primeira pregação pública registrada de Jesus. Não se tem notícia, antes disso, que ele tenha feito alguma fala pública. Então, a primeira fala pública de Jesus é esse primeiro sermão, chamado o Sermão do Monte. Esse é o primeiro momento no qual ele vai fazer o seu cartão de visita, apresentar as suas ideias, a sua proposta para o povo. Ele sobe ao monte, e o evangelista Mateus registra essa história em 3 dos seus capítulos, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do seu evangelho são consagrados para o estudo dessas questões que dizem respeito ao discurso de Jesus. Mas há uma questão bastante curiosa. Quando Jesus sobe ao alto do monte, o evangelista tem o cuidado de registrar que, junto com ele, subiram as multidões. Não fala uma multidão, não diz assim, e Jesus subiu ao monte e uma multidão o seguia, dizia, e as multidões o seguiam. Ele fala multidões porque, a bem da verdade, não subiu ao monte só uma multidão, subiram várias multidões, ou seja, vários perfis diferentes de pessoas. Nem todos os que subiram ao monte tinham o mesmo propósito. As pessoas subiram ao alto do monte com interesses distintos. Distintas questões estavam apresentadas neste sermão. Ao todo, nós podemos observar que existem 5 multidões que estão inseridas nesse contexto do sermão. A primeira das multidões é a que recebe o primeiro dos capítulos. O primeiro capítulo é destinado para a primeira multidão. Os pobres, os desvalidos, os miseráveis, os famintos, os desgraçados, os desesperançados, aqueles que já haviam perdido totalmente a capacidade de crer em um futuro. A primeira parte do discurso é destinada para esse público. O segundo capítulo é destinado para o segundo grupo, porque não subiram ao topo do monte só os pobres e miseráveis, os ricos também subiram. O segundo capítulo, que é o capítulo 6, é só para os ricos. A tônica da conversa muda completamente, porque Jesus passa a apresentar, dentro desse cenário, uma visão para os ricos. Então é aí que vai falar sobre a esmola, sobre não ter mais do que precisa, para olhar as aves do céu, não acumular tesouros na terra, não dar esmolas com orgulho. Tudo está no capítulo 6. A terceira multidão está no terceiro capítulo, porque além dos ricos e dos pobres, também subiu o monte os poderosos, os sacerdotes. O 7º capítulo de Mateus, o 3º capítulo do sermão, é destinado para os religiosos, falando do julgamento, de achar que os outros estão errados, você está certo, ficar julgando pessoas, condenando, achando que você está salvo e os outros não. Então é uma discussão em cima das vaidades religiosas. Então, o primeiro capítulo é para os pobres, o segundo para os ricos é um combate ao egoísmo, e o terceiro para os sacerdotes é um combate ao orgulho. Mas eu falei que eram 5 multidões. A quarta está na descida do monte. Quando termina o sermão, ele desce. A quarta multidão ficou lá embaixo, não conseguiu subir. Eram os cegos, miseráveis, estropiados, aleijados, que não conseguiram subir no monte. Mas não foram embora. Eles foram até onde deu. Não consigo ir, mas não abandono. Eu fico até a metade. Aonde eu consigo? Eu consigo até aqui, eu vou ficar lá. Eles ficaram esperando ele. E quando Jesus desce do monte, há um homem que pede cura no pé do monte. E Jesus cura um homem diante de todos, logo após o discurso do Sermão do Monte. Essa era a quarta das multidões. Mas hoje a gente vai falar um pedacinho do primeiro capítulo, destinado para a primeira das multidões. Imagine todo mundo reunido,
Os sacerdotes, os ricos, poderosos, endinheirados com suas roupas faiscantes, os sacerdotes cheios de empáfia, os miseráveis, os famintos, os desgraçados sentados no chão, os ricos olhando para eles com um olhar de desdém, os sacerdotes se achando os destinatários da mensagem. E então aquele homem se posiciona para começar a falar, e quando ele vai falar sobre essas questões, os sacerdotes ficam esperando que ele diga que o Deus de Israel é o mais poderoso. Os ricos ficam esperando que ele diga que Deus abençoa aqueles que o servem, dando prosperidade e riqueza. Mas Jesus, o Messias, rompe aquele silêncio de 430 anos. Rompe a angústia de ter uma notícia, a avidez que o povo estava de ouvir uma palavra de alguém que os consolasse. Ele rompe o silêncio dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nenhuma frase poderia ser pior. Não era isso que os judeus esperavam. Eles queriam uma frase que dissesse: os romanos miseráveis precisam ser destruídos. Unamos Israel contra os nossos inimigos. Não foi isso que saiu. Saiu uma coisa completamente diferente. Em Israel nunca se enalteceu os pobres, sempre se disse que quem é pobre é porque Deus não gosta. Porque se Deus gosta de você, você é próspero, rico e saudável. Se você está doente, pobre e não tem prosperidade, é porque você fez alguma coisa de errado. E Jesus inverte toda a lógica judaica. Ele quebra numa frase todo o pensamento do judaísmo. Ele fratura o pensamento dos judeus. Só na primeira frase que ele fala. Disse ele: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são os que são reconhecidamente miseráveis, são errados. Eu sou um pobre de espírito, eu sou um errado. Então eu estou ali dizendo que eu sou, a bem da verdade, alguém que erra, alguém que não está correto. Eu não tenho riqueza espiritual, eu sou um pobre de espírito. Que excelente você ser um pobre de espírito. É reconhecer que você tem falhas. Porque se você não reconhecer que você tem falhas, você nunca vai mudar. Só muda quem reconhece que tem falhas. Então, a primeira das bem-aventuranças é um despertar para que nós percebamos que só poderão ter acesso ao reino dos céus aqueles que descobrirem que são frágeis. Os que não estão vestidos com a capa da soberba. Porque quem tem muita certeza sobre as suas certezas, dificilmente vai mudar. E ele já começa o seu discurso dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa expressão não existia em Israel. Reino dos céus? Não existia. Não se falava de vida após a morte, como Jesus veio trazer. Ele traz a imortalidade para próximo das pessoas. Já na primeira frase pública dele, ele diz: existe um reino nos céus. E ele vai mostrar que bem-aventurados são os que são frágeis, porque esses podem mudar, esses podem se transformar e podem, evidentemente, ter a condição de ter acesso ao reino dos céus. Então é reconhecer, descobrir que se falha, descobrir que eu estou errado, reconhecer que eu peco, que eu erro. Esse é o caminho para a transformação moral. A segunda das bem-aventuranças segue a primeira. A segunda das bem-aventuranças diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque é muito lógico. Da feita que você reconhece que você está errado, da feita que você sabe que você errou, qual é a consequência quando eu descubro que eu erro? É chorar a minha pequenez. Então, primeiro passo, reconhece que você tem falhas. Aceite que você é um pobre de espírito. Aceite que você precisa mudar. Mudança número 1. Degrau número 2, chore a sua pequenez, faça contato com a sua dor. Porque se você disser: não, eu tenho defeito, eu sou uma pessoa cheia de defeito, mas eu não faço contato com a dor, eu preciso fazer contato com a minha pequenez, eu tenho que chorar a minha falta, eu tenho que sentir que eu estou errado, eu tenho que sentir que eu fiz bobagem. Então é necessário chorar para que a gente faça esse encontro com a nossa imperfeição, com a seguinte certeza:
Chorar faz bem, porque você chora, mas você vai ser consolado. Depois, uma terceira bem-aventurança, porque você não pode chorar para sempre. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e em seguida, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são os que fizeram o seu processo de pacificação interior, promoveram o processo de auto-perdão, de auto-encontro, de resgate da sua própria história, que se acerenaram por dentro, que não traz mais o fogo interno queimando o seu coração. Amansaram suas almas e, portanto, transformaram suas vidas. Esses herdarão a terra, ou seja, são os que estão aptos para permanecer no planeta, no mundo de regeneração. 3 bem-aventuranças, todas 3 para dentro. Primeiro você reconhece que erra, depois você chora a sua pequenez, depois você faz seu autoencontro. Você se liberta num processo de autoconhecimento. Alcançamos o terceiro ponto. 3 que são todas para dentro. Agora vamos ver 3 que são para fora. Vamos na direção do externo. Vamos agora para o outro lado. 3 bem-aventuranças que eram 3 para dentro, agora vão ser 3 para fora. Eu já me entendi, já descobri que eu estou errado, agora eu vou resolver o que eu fiz de errado. Quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então é eu sair para consertar o que eu fiz de errado. Fome e sede de justiça só tem quem percebeu que fez besteira. Vai pedir desculpa de um, vai consertar o que está errado, vai se reconciliar com o irmão que brigou, vai procurar a mãe para pedir desculpa, o pai, vai ver os filhos que abandonou pelo meio do caminho. Então vai consertar o que ficou quebrado. Quando nós descobrimos e fazemos esse processo de autoencontro, não tem escapatória para nós. É partir para consertar o quebrado. Os que têm fome e sede de justiça. E aí encontramos a quinta das bem-aventuranças, que é uma consequência da quarta. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora que eu já fui pedir perdão, agora eu também vou conceder perdão. Vou tirar a mágoa, o ódio, o ressentimento do meu coração. Esse é um passo importantíssimo. Observe que as 3 primeiras bem-aventuranças era eu sozinho comigo, agora sou eu com o outro. Eram 3 para dentro, agora são 3 para fora. Eu vou fazer o meu trabalho interior para pedir perdão de tudo que eu fiz equivocadamente, e depois na quinta eu vou pedir perdão do que eu fiz. Perdão, eu vou conceder perdão, eu vou aceitar que as pessoas se enganam, eu vou tirar a mágoa da minha alma, eu vou trabalhar o meu coração para que aqueles que me feriram também possam fazer os seus caminhos. Por isso que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E só quem perdoou, só quem tirou a mágoa do seu coração pode entender a sexta das bem-aventuranças. Quando Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando eu peço perdão e eu concedo perdão, eu alcanço uma felicidade interior tão grande que é como se eu tirasse um peso imenso da minha alma. Eu fico leve. E eu passo a ver Deus em todas as coisas, porque antes eu não via, eu ficava o tempo todo amargurado, com ódio. O mundo era como se fosse preto e branco. Mas quando eu peço e concedo perdão, eu me liberto de todas essas coisas e me torno uma alma livre. Sou capaz, portanto, de dizer que eu estou livre de todas essas questões. Então, eu começo a ver Deus em todas as coisas. Por isso, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O nosso coração fica limpo. Lavei a minha alma quando eu pedi perdão, quando eu concedi perdão. Então foram 3 bem-aventuranças para dentro, 3 bem-aventuranças para fora. Mas ainda tem mais 3, porque são 9. As 3 não são mais do homem consigo mesmo, nem do homem com o outro. Agora é do homem com a vida, do homem com o mundo, do homem com a causa, do homem com o propósito renovador pelo comprometimento da criatura na transformação da sociedade.
A sétima das bem-aventuranças evidencia muito claramente isso, porque diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um pacificador não está trabalhando o seu coração, nem está trabalhando a sua relação com outra pessoa. O pacificador trabalha no mundo, trabalha em prol da sociedade. Ele cuida do coração dos outros, ele está comprometido com a causa, ele está se entregando a um propósito maior do que simplesmente sua própria vida. Ele está transcendendo o dever e indo na direção do encontro efetivo dele consigo mesmo. E então, nós vemos a oitava das bem-aventuranças. Bem-aventurados vós sereis quando os homens vos perseguirem por causa da justiça. Isso vai acontecer muito. Porque frequentemente quando a gente se compromete com a causa do bem, quando nós nos envolvemos para conseguir fazer um trabalho efetivo de transformação e que nós procuramos ajudar as pessoas, nós somos muito perseguidos. As pessoas nos perseguem. Todos os que procuram, de alguma maneira, consertar o que está errado, criticar o que o mundo faz de errado por causa da justiça. E a gente diz, não, isso aqui não pode ser feito assim, vamos arrumar. Somos criticados, humilhados, rejeitados, eles sofrem, são perseguidos por amor à justiça. A história da humanidade está cheia de pessoas que se levantaram contra as injustiças e sofreram retaliações por conta disso. Mas elas não se importam. Porque o ideal de justiça que os inflama é mais forte do que as ameaças que o mal lhes pode fazer. E a última das bem-aventuranças sinaliza para nós uma coisa extraordinária. Bem-aventurados vós sereis quando os homens vos perseguirem, vos humilharem e mentindo fizerem todo mal contra vós por amor de mim. Já não é mais pela justiça, é por amor que se faz. É a plenitude de tudo. É o último dos degraus, é quando você se entrega a uma causa coletiva por amor, fazendo aquilo que você faz porque você entende que tem que ser feito. As bem-aventuranças, portanto, elas não são um ditado de palavras soltas em que Jesus saiu falando frases aleatoriamente. Elas constituem um plano de trabalho, de transformação moral, na direção da felicidade. E essa era a libertação que o Senhor vinha promover. Porque aqueles que Moisés libertou, voltaram a ficar presos depois e morreram. Aqueles que Ciro o Grande libertou, depois voltaram a ser cativos, morreram, não ficaram livres para sempre. Aqueles que os Macabeus libertaram, também foi só libertação de corpos. O que os judeus queriam era um novo libertador de corpos, mas o que Jesus vinha propor era uma libertação definitiva das nossas almas. Por isso que ele seria um rei que seu reino nunca mais teria fim, porque ele não gerenciaria corpos, mas ele veio trazer uma proposta para as almas. É uma libertação definitiva. Isso não tem mais volta. Aquele que se ilumina não volta mais para onde estava. Libertam-se as almas de maneira definitiva. Jesus, portanto, o Senhor das nossas vidas, veio ser o grande libertador definitivo do povo de Israel. Embora o povo de Israel tenha dificuldade, muitas vezes, de entender o propósito do Cristo, ele, na verdade, veio para libertar do Império Romano, mas não no sentido físico, mas no sentido mais profundo. Porque passou a não enxergar os romanos como inimigos. Passou a enxergar os romanos como alguém que precisava ser entendido. Ele, portanto, deixou para nós uma lição extraordinária. Suas bem-aventuranças são um ensinamento maravilhoso. E as libertações que o povo de Israel viveu, nada se comparam com a libertação que o Cristo pôde promover. Mas eu disse que eram 5 multidões e eu só falei de 4. Eu falei dos pobres, dos ricos, dos sacerdotes e dos estropiados que estavam no sopé da montanha. E a 5ª multidão? Quem é ela? A 5ª multidão é a formada pelos indiferentes, pelos frios, pelos que ouviram o chamamento do sermão, viram as pessoas correndo nas ruas
e preferiam ficar nas suas casas, na comodidade de seus lares, e não ouviram Jesus naquela manhã. Essas almas, indiferentes aos chamamentos do mais alto, não foram tocadas pela mensagem de Jesus, e por esse motivo tornaram-se espíritos retardatários na grande senda do progresso. E hoje, muitas delas, encarnadas no ambiente da doutrina espírita, ouvem a mensagem do Consolador Jesus pela primeira vez, vibrando as fibras mais íntimas de suas almas. Muitos daqueles que ficaram na indiferença e que sequer subiram aos montes, somos alguns de nós que agora estamos despertando para o grande trabalho de transformação das nossas almas. Ainda é tempo, ainda é possível fazermos a mudança das nossas vidas e efetivamente transformarmos os nossos corações para merecermos a maior de todas as honras, transformarmos os nossos corações em um âmbito de mansidão e paz, para que nós nos tornemos merecedores da permanência na terra após o período de transição, como bem dizia Jesus na sua terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que consigamos fazer isso e que Jesus, o soberano Senhor, abençoe as nossas vidas e nos ajude nesse grande trabalho de superação de nós próprios e de encontro com a felicidade.